Mas olha só, o governo federal tentou inclusive intervir, mas sem muita resolução. Aí o conflito agrário no sul da Bahia, que envolve o movimento do Sem Terra e a empresa de celulose Suzano. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, reuniu representantes da empresa e também do movimento sem nenhum tipo de sucesso. Um novo encontro será realizado inclusive apenas no dia 28 deste mês. As partes firmaram um acordo em 2011 que previa, entre outras medidas, a compra de parte das terras em disputa pelo INCRA para assentar as famílias do movimento. As empresas envolvidas no conflito, incorporadas inclusive pela Suzano, cederiam essa outra parte. De acordo com o MST, 450 famílias ficaram sem receber o lote de 10 hectares, o que foi colocado como motivo da atual invasão. Piperno, nós vemos neste governo um governo querendo o diálogo em algo que é absolutamente ilegal e inconstitucional. Como é que você vê isso? Paulo, são duas coisas diferentes. Então, eu condenei, na semana passada, segunda-feira, terça-feira, a gente conversou sobre isso, essa questão de invasões. Até porque não se invade propriedade privada, propriedade produtiva acima de tudo. Mas há algumas sutilezas nesse caso que a gente tem que considerar. Primeiro, quando o governo se coloca na condição de mediador, e muita gente achou isso um absurdo, e até também custei um pouco a entender, falei, bom, mas ele vai mediar o quê? Se um lado entrou, teoricamente, enfim, confrontando a lei, o outro lado, ele foi invadido, então não tem muito que mediar. Mas veja, é uma questão, e aí a gente vai descobrindo mais detalhes, é uma questão que vem de 2011 e que é óbvio que não se resolve com invasão. Mas se há um conflito entre partes absolutamente antagônicas dessa questão, então elas têm que conversar. Se algumas empresas ficaram, inclusive, de destinar um pedaço de terra lá para famílias que naquela época fizeram um acordo com elas, e o INCRA seria parte integrante desse acordo, então é óbvio que o governo, via INCRA, ele está envolvido nisso. Ele tem que conversar sim, até porque me parece, pelo que eu entendi dessa história, que realmente a parte que está em falta nessa história toda é o INCRA. Né? As empresas chegaram, inclusive, a entregar uma parte lá dos territórios reivindicados. O INCRA ficou de comprar outros e o INCRA não teria cumprido com a parte dele. Então, não é uma questão do governo passar o pano. Eu acho que até pior do que isso, é uma questão do governo cumprir o que foi acordado em 2011 e, ao que tudo indica, o governo não está fazendo aquilo que foi prometido lá atrás. O Segré, você concorda com esse posicionamento do Piperno? Não muito, porque para mim com bandido não tem negociação, ponto, final. E eles estão fazendo um ato ilegal, é claramente ilegal. Quando a gente verifica isso, esse acordo de 2011 foi ratificado em 2015, Suzano se comprometeu a assentar 450 famílias e o INCRA, como muito bem fala Piperno, não cumpriu com a sua parte. Então não tem o que negociar. Para mim essa questão é, saia da terra que você está invadindo ilegalmente e verifiquemos depois que cumpra com a sua parte. A pergunta que fica também é por que não invadiram essa mesma terra com o mesmo acordo teoricamente incumprido no governo Bolsonaro? É uma pergunta que gostaria de saber. E vou mais longe. Quando a gente vai avaliar a quantidade de terras invadidas nos últimos governos, você tem 2.442 nos dois governos Fernando Henrique Cardoso, 1.960 no governo Lula, dois governos Lula, 969 no governo Dilma, um governo e meio, e tem 11 no governo Bolsonaro. A pergunta é por quê? E aí poderia ser, porque os agropecuaristas estavam armados. Mas eu tenho outra visão também, Paulo, que é quantos títulos de terra foram assinados para as famílias que não tinham títulos próprios e estavam em assentamentos ilegais. E aí você observa que no governo Bolsonaro foram 404.993, se não estou mal lembrado. E juntando o governo Lula e o governo Dilma, superaram um pouco mais de 200 mil, sendo que o mais que entregou em um ano só foi o Temer, mais de 100 mil. Então falta política pública aí, mas a negociação deve ser feita depois de sair da terra. Inclusive,
multa de R$ 5.000 por dia e uso da força, é o que determina a sentença judicial. Se tem uso da força, é que eles têm que sair, depois a gente negocia. Muito bem, Nelson, eu vou trazer aqui 3 pontos que, inclusive, fazem a gente entender o porquê dessa queda histórica aí de invasões de fazendas. Então, nós estamos falando aqui, como o Segré mencionou, da política de incentivo às armas, estamos falando da titulação de terras de assentados e também um outro ponto que a gente não abordou aqui ainda, do corte de verba pública a essas organizações que atuam politicamente, né? Pois é, mas o corte de verbas públicas para essas organizações é uma medida super acertada. Não tem que ter verba pública para esses intermediários, que em boa parte deles lucram em cima da necessidade dos mais necessitados. A gente viu, por exemplo, no interior de São Paulo, aqui isso é clássico. Alguém tem dúvida de que o movimento lá, que é dissidente do MST, né, usa até um outro termo, uma outra sigla, né, que é a Frente Nacional de Liberdade, alguma coisa assim, que atua lá no Pontal do Paranapanema, alguém tem dúvida? Agora, nessa semana, o José Rainha e um colega seu foram presos por extorsão, que é o quê? É a utilização do povo como um instrumento de crime. Eles colocam lá as pessoas mais necessitadas dentro de uma fazenda, prometem para elas que elas terão prioridade se depois alguém tiver acesso a alguma terra, enfim, e depois, com o povo já tudo dentro de uma fazenda, que é uma propriedade privada, produtiva, ele vai lá cobrar um dinheiro, um pedaço de terra, criminosamente extorquindo os proprietários da terra. Ou seja, intermediários. Quando a gente fala que tinha verba pública para esses movimentos, significa que tinha verbas públicas para esses criminosos, para essas entidades. Não estou falando que todo mundo é criminoso, que todas as entidades são criminosas. É claro que em uma ou outra vai ter, claro, uma boa intenção e vai ter uma atividade de acordo com a lisura, com a legalidade. Mas, em grande parte, o que a gente tem notícia é de que essas entidades intermediam de forma criminosa essa necessidade dos mais pobres. Trazendo um dado aqui para a nossa discussão, só no governo de Dilma Rousseff foram mais de 100 milhões de reais destinados de verba pública a essas organizações que fazem algum tipo de atuação política e estão relacionadas diretamente à reforma agrária. Piperno, a fonte secou e aí acabaram os protestos? Agora retornou? Ô Paulo, eu não diria que os protestos diminuíram, acabaram porque a fonte secou. Os protestos, eles continuam, né? Eles sempre continuaram. Você pode ter um maior ou menor número, por exemplo, de invasões de propriedades. E isso pode ter acontecido por uma série de fatores. Agora, é evidente também que esses movimentos veem no governo Lula uma oportunidade de que as suas reivindicações sejam atendidas e, principalmente, eles pressionam para que o Lula nomeie pessoas que estejam mais intimamente ligadas a eles, e o que não aconteceu. Então, algumas dessas invasões nesse início de governo, elas têm claramente esse recado também. Esta Bahia não deixa de ter um pouco isso, e o governo até aqui não atendeu. Agora, é importante que se diga o seguinte, nessas lá na Bahia, foi inclusive cobrado da Secretaria de Segurança Pública local uma atuação mais dura. Só que a Justiça havia concedido um prazo para que essas organizações invasoras deixassem as terras invadidas e, a partir de ontem, tomariam, então, as medidas necessárias. E as terras foram desocupadas dentro do prazo, então, concedido pela Justiça.